Confissão da avó. Fui abandonada no lixo ao nascer. Hoje sou a lembrança de um filme premiado. A primeira vez que Clara leu aquelas palavras, seu coração disparou. As letras desenhadas com uma caligrafia tremida pareciam contar uma história guardada a 7 chaves. Ela estava na pequena sala da casa da avó, o cheiro de mofo misturando-se ao perfume antigo dos móveis. O diário estava escondido em uma caixa empoeirada, entre velhas lembranças de um passado que ela mal conhecia. A voz da avó ecoou em sua mente. Clara, não abra isso. São segredos que não deveriam ver a luz do dia. Mas a curiosidade era mais forte. O diário estava amarelado, suas páginas preenchidas com confidências emocionantes. Deslizes de uma vida intensa. Nasci cercada de lixo. Clara sentiu um nó na garganta. Era impossível imaginar sua avó, uma atriz famosa, sendo deixada para trás como um pedaço de lixo sem valor. E agora, a mulher que brilhara nas telas e conquistara prêmios havia sido uma criança sem lar, perdida em um mundo cruel. A cada página, Clara desvendava um lado oculto. Casamentos fracassados, amizades que se foram, o preço da fama. Fui salva por um produtor que viu em mim uma estrela, mas o que ele não soube é que fui uma sobrevivente antes mesmo de nascer. O calor das palavras fez Clara estremecer. O que mais aquele diário escondia? A atmosfera da cidade era pesada, como se o próprio vento guardasse os segredos daquelas ruas esquecidas. Clara decidiu investigar o passado da avó, mergulhando em um mar de recordações, histórias não contadas. Durante suas buscas, encontrou Damião, um cineasta carismático que queria transformar a vida da avó em um documentário. O brilho em seus olhos parecia vivo, mas Clara não conseguia ignorar algo inquietante. Damião tinha uma conexão peculiar com a história, algo que pulsava sob a superfície. Você não faz ideia do que ela passou, disse ele com um tom de quem sabia mais do que contava. O mistério em sua voz era palpável. Aquelas palavras reverberavam na cabeça de Clara, enquanto ela lutava contra a imagem de uma avó vitoriosa, mas extremamente humana. Afinal, que verdades inimagináveis poderiam estar enterradas sob a imagem de glamour e sucesso? A cada descoberta, Clara se via em um labirinto de emoções, questionando quem era sua avó de verdade e o que significava proteger sua memória. As linhas entre amor e dor, entre esperança e abandono, começaram a se desfocar. Clara sentia uma pressão constante no peito. O que estou fazendo? Estou quebrando algo sagrado? E assim, embalada por dúvidas e inquietações, Clara decidiu seguir adiante. Mas ao abrir o diário novamente, encontrou uma passagem perturbadora, sobre um amor secreto, um desgosto que quase matou a avó. A revelação deixava a essência da mulher ainda mais complexa, mais real. O que seria de Clara se decidisse expor essas verdades? Como a vida da avó seria vista se os segredos vierem à tona? Enquanto o vento uivava lá fora, Clara compreendeu que sua jornada apenas começava. Entre o horror e a beleza, a história que ela precisava contar poderia não apenas redefinir a avó, mas também abrir novas portas para o que ela mesma se tornaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, a passagem do diário ecoando em sua mente. O amor secreto, o desgosto. O que mais poderia ser tão devastador? Enquanto folhas amareladas se espalhavam ao seu redor, ela sentiu um frio percorrer sua espinha. A avó, aquela mulher forte e corajosa, havia guardado todos esses segredos. Por quê? Decidida a entender, Clara voltou ao diário, seu coração acelerando a cada palavra. Até que, em meio a uma frase desconexa, algo a fez parar. Uma menção a um nome, Fernando. Clara nunca tinha ouvido falar de alguém chamado Fernando relacionado à avó. O que ele representava? Um amor perdido? Um pai desconhecido? No fundo da caixa onde o diário estava, Clara encontrou um pedaço de papel amassado. Sua respiração ficou entrecortada ao desdobrá-lo. Era uma foto antiga, desbotada, de uma jovem mulher com um olhar vibrante e um homem ao seu lado. Ela parecia feliz. Clara franziu a testa ao olhar mais de perto. O homem era Damião. Naquele momento, o mundo ao seu redor estremeceu. Como seria possível? O cineasta que queria documentar a vida de sua avó tinha uma ligação tão direta com seu passado? O Nona. Garganta de Clara se apertou ainda mais. Ela precisava de respostas agora. Desesperada, Clara encarou a foto. Seus pensamentos eram uma tempestade. Então, decidiu novamente procurar Damião. O único detalhe que ele dissera sobre saber mais do que contava tomava um novo significado. Quando ela chegou ao estúdio dele, o perfume de madeira e tinta fresca invadiu suas narinas. Ele estava lá, discutindo algo com sua equipe. Clara bateu na porta, interrompendo a conversa. Damião. Sua voz saiu forte, carregando um misto de indignação e medo. Ele virou-se, surpresa estampada em seu rosto. Precisamos falar. É sobre a avó. O olhar dele se endureceu. Clara, agora não é o momento. Sim, é. Eu encontrei a foto. Você sabia dela? Não sabia? A frase saiu como um grito sufocado. A sala parecia encolher à sua volta. Damião hesitou, uma sombra cruzando seu semblante. Ele não respondeu de imediato. Clara, sentindo a pressão aumentar em seu peito, insistiu. Quem é Fernando? O que ele tem a ver com a história da minha avó? Clara, você não deveria saber disso assim. Sua voz tremia, mas não era apenas medo que Clara via. Havia algo a mais, uma culpa. Antes que ele pudesse continuar, o telefone no estúdio tocou, interrompendo o clima tenso. Damião olhou para o aparelho e seu rosto mudou de forma abrupta. Os olhos dele se alargaram. Não pode ser. Ele atendeu e os murmúrios do outro lado pareciam fazer sua mandíbula travar. Os segundos se arrastaram. Clara sentiu um frio cortar sua espinha. Por que Damião parecia tanto em choque? Não, você não pode estar falando sério, ele balbuciou, afastando-se para escutar. Clara, aguarde um momento. Damião estava tão pálido que sua feição parecia um fantasma. Ele gesticulou pedindo silêncio. Clara focou ali, o coração acelerado, presa no suspense que a rodeava. Quando ele desligou, Damião se virou. Seu olhar agora vazio e distante. Você precisa sentar. Com isso, Clara soube que algo terrível estava prestes a ser revelado. O que mais ela não sabia? O que poderia ser tão devastador a ponto de fragilizar o forte Damião que ela conhecia? A única certeza naquele momento era que a verdade sobre sua avó estava mais perto do que nunca. Mas o que Clara descobriria mudaria tudo. E enquanto esperava, uma inquietude crescia dentro dela. Qual era o preço a se pagar por esse conhecimento? Damião respirou fundo, seus olhos ainda perdidos na distância.
Clara sentiu que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. A atmosfera ao redor parecia pesada, como se a própria sala estivesse esperando por uma revelação. O que você está aguardando? Ela questionou, seu peito apertado. Clara, tem coisas que você não sabe. Não sobre a sua avó, mas sobre mim, ele disse, os lábios tremendo ligeiramente. Sobre você? Que você quer dizer? A confusão se misturou. Com a angústia e a urgência para entender, Damião olhou para o chão, hesitando, então levantou a cabeça. Seus olhos brilham com uma intensidade que Clara não havia visto antes. Fernando. Ele era mais do que um amor perdido. Ele era meu pai. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Como assim? Sua voz mal saía, carregada de incredulidade. Você está dizendo que Fernando é seu pai? Sim, Fernando, aquele homem na foto. Eu cresci ouvindo histórias de suas conquistas. E sua avó, ela nunca me contou que Fernando talvez não fosse o que todo mundo pensava. Quando minha mãe falou sobre ele, ela sempre usou o tom de que ele era um artista maravilhoso, um homem cheio de sonhos. Mas não era só isso. A revelação a atingiu como uma onda. O homem que queria contar a história da avó de Clara era também parte dessa história, parte de um passado que ela nunca poderia imaginar. Ele olhou para ela com um toque de desespero. Clara, eu sempre quis saber a verdade. Sempre soube que havia uma sombra em cima da vida deles. E agora, com você investigando, eu pensei que finalmente conseguiria o que tanto desejei. Mas você sabia que eu estava seguindo esse caminho. Você me enganou, Clara retrucou, o coração acelerando. Qual é o seu objetivo real? Tornar-se famoso com a história dela? Transformar essa dor em filme? Não é isso. Eu só quero entender. Todo mundo tem esse lado obscuro em suas vidas. A sua avó lutou, mas também fez escolhas. E a presença de Fernando era uma dessas escolhas. Damião parou, os olhos cheios de um ressentimento que fez Clara sentir um frio na espinha. Escolhas que talvez a levaram a me esconder. Eu não sou só um cineasta, Clara. Eu sou a conexão que você não tem. A revelação pulou entre eles, uma tensão palpável preenchendo o espaço. Clara sentiu o mundo desmoronar. O que você quer dizer com conexão que eu não tenho? Você está insinuando que a avó escondeu outras verdadeiras e me deixou no escuro? O telefone tocou de novo. Mas Damião não se moveu. Ele permaneceu fixo a encará-la, seu olhar carregado com uma mistura de dor e necessidade. A sua avó fez o que pôde para preservar a imagem dela. Ela é a estrela, Clara. Se as verdades vêm à tona, o que será dela e da nossa família? Família? Clara quase gritou. Você não é minha família. Você é o estranho no meio disso tudo. Talvez, mas não sou um qualquer. O que você pensa que faz com a verdade? Você quer ser a defensora dessa lenda ou vai realmente cuidar das pessoas envolvidas? O choque entre eles era feroz. Clara não sabia em quem confiar. Aquela troca tensa poderia ser o fim de tudo. Ou o começo de algo ainda mais complicado. Termos estranhos como família e verdade começaram a girar na cabeça dela. De repente, um grito cortou o ar, ecoando pelo estúdio. Clara e Damião se viraram, horrorizados. — O que foi isso? Clara perguntou, o coração acelerado. Damião correu para a porta, com Clara seguindo rapidamente atrás. O estúdio parecia mais um labirinto, mas eles estavam determinados. Quando finalmente chegaram ao corredor, viram uma equipe reunida em volta de uma televisão. As expressões dos rostos mostravam um pavor absoluto. Não pode ser. Alguém murmurou. Clara se esticou para ver o que estava acontecendo. As notícias estavam rodando rapidamente. Uma foto da avó deles, pálida e assustada, ocupava a tela. A polícia.
Está investigando um corpo encontrado, a âncora relatava. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Qual corpo? A pressão cresceu em sua garganta, enquanto a cabeça girava, sem acreditar naquilo. Esse mistério agora se tornava ainda mais visceral. O que estaria realmente acontecendo? As revelações que esperavam Clara poderiam nunca ser descobertas, enquanto os segredos e o verdadeiro passado de sua avó a puxavam para um abismo desconhecido e aterrador. E, em meio à tempestade, Clara sabia que as respostas estavam mais longe do que nunca. A notícia na televisão ecoava pelas paredes do estúdio como um grito desesperado. Clara sentiu um frio nas pernas, como se a força da gravidade estivesse tentando puxá-la para baixo. O corpo encontrado pertence a uma mulher ainda não foi identificado. A âncora falava com um tom sombrio. As palavras dela eram como facas cortando o ar, trazendo uma realidade que Clara não queria encarar. O nó na garganta dela apertou. A ideia de que sua avó poderia estar envolvida naquela tragédia era insuportável. Damião estava paralisado, o rosto pálido e os olhos arregalados. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ele, quase como se falasse consigo mesmo. Clara queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi um sussurro. Damião, e se for ela? O que vamos fazer? As pessoas em volta começaram a sussurrar, rostos pálidos e preocupados. Foram muitas ligações da produtora. Uma mulher dizia, segurando o celular como se fosse um amuleto. Alguma coisa está muito errada. Clara olhou em volta. O estúdio, que antes era um lugar de ideias e histórias, agora parecia uma câmara de dúvidas e arrepios. Damião virou-se para Clara, a expressão dele esvaziada. Precisamos ir até lá, ele disse, sua voz baixa e tremulada. Clara o seguiu sem pensar duas vezes. O medo a impulsionava. Enquanto saíam, o corredor se enchia de murmúrios inquietos. Isso não vai acabar bem, ouviu alguém comentar entre linhas. Foi como uma faca no peito. O ar lá fora era pesado, carregado com um pressentimento. Clara se sentia perdida, uma marionete sem cordas. Chegaram à cena do crime, cercada por fitas amarelas e uma multidão. Polícia, repórteres, curiosos. Tudo aquilo parecia um pesadelo. Clara sentiu o estômago embrulhar. A realidade era bruta. Os faróis piscavam em meio a um caos. Quando Damião e Clara se aproximaram, algo a fez parar em seco. Uma viatura estava estacionada com as portas abertas e havia um policial falando com alguém. Clara se aproximou devagar, seus sentidos em alerta. Ela se chamava Marilu. Ouviu o policial comentar. O nome ressoou em sua mente como um eco distante. Marilu, o nome que ela nunca havia ouvido. Damião pegou no braço de Clara, seus olhos cheios de um medo que ela nunca havia visto antes. Marilu era minha mãe, ele sussurrou, quase sem fôlego. As palavras dele cortaram como um raio. O que você quer dizer? Clara questionou, a mente racing. Ela era amiga da sua avó. Sempre foi. Trabalharam juntas. A confusão tomou Clara por completo. Então, ela estava envolvida? O coração dela disparava. A rapidez de suas perguntas só acentuava o pânico. Damião assentiu. A expressão dele sombria. Ela sempre conheceu a sua avó. Havia segredos, Clara. Coisas que ela nunca quis me contar. Nesse momento, o mundo ao redor deles ficou em silêncio. Todos os olhares estavam fixos. Mas Clara era a única a ouvir o que realmente estava sendo dito. Vamos sair daqui, ela disse, sentindo que aquelas revelações estavam se formando em uma tempestade. Damião concordou e, enquanto se afastavam, Clara percebeu uma figura familiar entre a multidão. A produtora, que conheciam. Ela estava com um olhar perdido e, quando avistou Clara, seus olhos se arregalaram.
Clara, Damião! A produtora gritou, correndo até eles. Você precisa saber. Marilu, ela não estava apenas procurando trabalho na indústria. Isso vai além. A tensão explodiu e um ar gélido correu pela espinha de Clara. O que estava acontecendo? Que segredo poderia ser ainda mais devastador do que todos os que já descobriram? As palavras dessa mulher eram como uma história não contada prestes a ser revelada. Clara viu o olhar de Damião se tornar sombrio. Algo mudava nele diante daquela perspectiva. O que você sabe? Ele demandou, a voz trêmula. A produtora hesitou, e naquele instante, uma sirene ecoou ao fundo, quebrando. A tensão no ar. Clara sentiu que o universo estava prestes a desabar. A verdade tão esperada agora pareceu um labirinto. As conexões que acreditavam ser verdadeiras estavam se fraturando. O que mais estava escondido? Damião e a avó dele, agora envoltos em uma teia de mentiras e segredos, começavam a tomar formas que Clara não podia compreender. E o que seu nome, Fernando, tinha a ver com tudo isso? Enquanto a produtora preparava-se para falar, Clara viu o céu escurecer. Como se o próprio dia estivesse se transformando em uma longa noite. Ela precisava saber. Mas a cada palavra que fosse dita, um pedaço do mundo que conhecia iria se desintegrar. O que mais estava à espreita nas sombras daquele passado sombrio? O fio da verdade estava prestes a ser puxado, mas o custo seria inestimável. Clara estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo. A produtora olhou para eles. Seu olhar estava carregado de urgência. Vocês precisam saber. Marilu, ela não era apenas amiga da sua avó. Ela sabia mais sobre a vida dela do que todos nós. E não só isso. Ela teve um relacionamento com Fernando. As palavras daquela mulher caíram sobre Clara como um balde de água fria. Como assim, relacionamento? Clara aperta as mãos em seu próprio corpo, o estômago revirando. Damião estava ao lado dela, a expressão dele neutra, mas os olhos denunciavam uma tempestade de emoções. Marilu e Fernando. Eles se amavam antes mesmo da sua avó aparecer na vida dele. Ele tinha uma ligação profunda com ela, uma conexão que sua avó nunca aceitou. Quando Fernando chegou a ser famoso, ele escolheu sua avó, mas sempre ficou essa sombra de Marilu. A produtora falava rápido, mas as palavras se arrastavam como um eco em sua mente. Damião parecia paralisado. Então você está dizendo que minha mãe também estava apaixonada por ele? Isso muda tudo. A confusão na voz dele estava clara. Clara, nesse momento, apenas pensava em sua avó. Mas por que Marilu nunca falou sobre isso? Por que esconder esse segredo? O nó em sua garganta estava mais apertado do que nunca. Tudo o que conheciam estava se desmoronando em torno deles. Porque havia coisas mais complicadas envolvidas. Bruno, pai de Damião, sabia da relação. A partir do momento que Maria se tornou célebre, desapareceu da vida dela, e todos esses segredos estavam enraizados nas escolhas de sua avó. A produtora finalizou, quase ofegante. Clara se virou para Damião. A descoberta mudava o sentido de tudo. Então, você. Você é parte de um triângulo que nunca soubemos? A confusão tomava conta do que estava prestes a desvelar. Ele a olhou com uma mistura de desespero e raiva. Se isso é verdade, então minha mãe viveu na sombra. Mas minha avó não pode ser um monstro. Precisamos entender isso. Tudo. A urgência nas palavras dele fez Clara tremer. Mas antes que pudessem continuar, um grito rasgou o ar. Socorro! Alguém ajude! Era uma jovem na multidão.
seu rosto pálido e os olhos arregalados, apontando para o céu. Clara seguiu o olhar da moça e, para seu horror, viu algo caindo de um prédio próximo. Um corpo. Clara não conseguiu desviar o olhar. O impacto foi ensurdecedor. O ser humano caíra com uma brutalidade que fez a multidão recuar em pânico. O tumulto se instalou. A cena se tornava um pesadelo. Pessoas gritavam. Outras choravam. Marilu! A palavra escapuliu da boca de Damião. Não! Isso não pode ser verdade! Ele correu em direção ao corpo caído. Clara seguindo-o sem pensar. O coração dela martelava no peito, o horror se espalhando como uma mancha de tinta. Quando chegaram, Clara olhou para o chão. O rosto da mulher, pálido e inconfundível, era Marilu. O mundo ao redor dela parecia girar. O que significava aquilo? O que mais ela não sabia? Uma comoção se formou. As sirenes ecoavam ao longe, mas para Clara tudo era um borrão. Damião estava em choque, as mãos trêmulas enquanto tentava tocar o corpo de sua mãe. Não. A avó! O que ela escondia? E assim, naquele momento trágico, Clara percebeu que a resposta que buscava não estava apenas em suas mãos, mas nas próprias sombras do passado, que agora se tornavam tão reais e ameaçadoras. O mistério apenas começava a se revelar, e o preço da verdade poderia ser mais caro do que ela jamais imaginou. Clara estava em estado de choque, observando Damião em um tormento profundo. O corpo caído de Marilu, misturado com a multidão em pânico. Parecia um pesadelo tangível. Ele se aproximou, as lágrimas escorrendo, a dor visível em cada movimento seu. Mas algo que parecia simples, um lamento, se transformou rapidamente numa explosão de confusão. Por que, Marilu? Por que isso? Aconteceu? Ele gritou, a voz se perdendo em meio ao clamor, enquanto as sirenes da polícia soavam perto, ecoando como um grito de alerta pela cidade. Clara estava paralisada, mas a cena à sua frente começou a girar em sua mente. O que mais ela não sabia? Então, em meio ao barulho, Clara percebeu outra figura se aproximando. Era a produtora, mas com uma expressão muito diferente de antes. Seus olhos estavam arregalados, mas não de medo. Era como se ela estivesse prestes a revelar algo devastador. Clara, Damião, ela gritou correndo até eles. Vocês precisam entender, não é só sobre Marilu e sua avó. Tem mais. Mais? O que você quer dizer? Clara perguntou, seu coração martelando, a adrenalina correndo nas veias. Ainda existem segredos a serem revelados? A produtora hesitou, a respiração entrecortada. Marilu, ela não estava apenas tentando descobrir a verdade sobre o passado de sua avó, ela sabia mais do que imaginávamos. E quanto a Fernando, ele não era apenas o amor da sua avó Clara. Marilu era a verdadeira mãe de Damião. As palavras saíram como flechas, atingindo a alma de Clara. Damião congelou. O quê? Isso é impossível! Ele olhou para a mulher, seus olhos cheios de incredulidade. Minha mãe? A verdadeira mãe? Sim, tudo indica que sim. Sua avó, ela decidiu esconder isso. A relação não era simples, muito mais complicada. Marilu tinha certeza de que sua vida estava em jogo. E tudo isso a levou à sua própria morte. A produtora estava quase em lágrimas, a emoção tomando conta. Clara mal conseguia processar. Então você está dizendo que sua mãe era na verdade minha mãe e a minha avó foi quem a afastou? Damião estava em choque. Isso muda tudo o que pensei saber sobre nós. Sim, e você não sabe até onde isso vai. O que Marilu descobriu sobre Fernando poderia ter arruinado sua avó. Continuou a produtora, as palavras saindo apressadas. Você precisa entender. Naquele dia fatídico, ela estava prestes a revelar tudo.
Ela tinha documentos, fotos, tudo sobre os segredos deles. Documentos? Fotos? O tom de Clara subiu, a mente girando. Onde eles estão? Estão com ela, com o Marilu. Precisamos investigar. A produtora pegou o celular. O pânico nas feições. A polícia pode prender a sua avó por isso. Temos que encontrar as provas antes que seja tarde demais. A voz dela ressoava nos ouvidos de Clara. Tudo o que pensava saber estava virando um emaranhado de mentiras, segredos e conexões chocantes. Damião estava ali, lutando contra a revelação devastadora. Eu não posso acreditar que todo esse tempo fui enganado. O que mais as pessoas me escondem? Enquanto a cena se desenrolava, Clara se sentiu puxada para um abismo emocional. Marilu não era apenas uma amiga, mas uma sombra do seu passado, e a avó, a responsável por tudo. Olhou para Damião, os olhos dele. Estavam cheios de dor e confusão, mas também uma necessidade de descobrir a verdade. Precisamos ir agora, não há tempo a perder, Clara gritou, pegando a mão de Damião. Vamos encontrar o que precisarmos. Precisamos entender o tamanho deste mistério antes que mais segredos sejam enterrados. Mas enquanto se viravam para sair, uma explosão de gritos ecoou novamente. Clara rapidamente se virou e, em um instante, viu a produtora ser empurrada. Uma figura encapuzada surgiu do meio da multidão, segurando uma arma em punho. O pânico tomou conta. As pessoas correram. Clara sentiu seu sangue gelar. Corra, Damião! Rápido! As consequências de tudo estavam prestes a se desenrolar, mas a verdade nunca pareceu tão perigosa. O que mais estava? Em perigo? E quem teria a coragem de enfrentar aquele novo inimigo? A sensação de que tudo estava fora de controle tomou conta. Mas Clara sabia que precisava seguir em frente, descobrir o que estava na linha entre a vida e a morte. Clara estava paralisada, cercada por uma multidão caótica, enquanto o corpo de Marilu jazia imóvel no chão. O frio da realidade a atingia em cheio. Cada grito e cada sirene pareciam ecoar diretamente em sua alma. Damião estava em um estado de choque. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ele tentava entender a brutalidade da situação. Ela puxou a mão dele com força, mas a atenção de Damião parecia estar em outra dimensão. Damião, precisamos sair daqui. Agora, a urgência em sua voz tremia. Ele olhou para ela confuso e foi só então que notou a figura encapuzada se aproximando. O pânico tomou conta de Clara. Olha, precisamos ir. Isso não está certo. Mas antes que eles pudessem se mover, o encapuzado fez um gesto brusco, apontando a arma para a multidão. O tempo pareceu parar. Clara sentiu o sangue escorregar para as extremidades. Um formigamento de medo tomado seu corpo. Ninguém se mexe. A voz dele era rouca e ameaçadora. A tensão no ar era palpável. Uma mulher na multidão gritou, socorro! E a cena se transformou em um frenesi. A adrenalina tomava conta. Cada segundo parecia uma eternidade. Mas então, como um estalo, o encapuzado disparou e em um pulo Clara sentiu seu mundo desabar. O tiro ecoou como um trovão. O eco misturou-se aos berros da multidão em desespero. Damião se lançou para frente, gritando algo que Clara não conseguiu entender. Damião, não! O frio da realidade invadiu seu coração, e então, em um instante, o corpo de Damião colidiu com o do encapuzado em um confronto direto. Clara ficou paralisada, sem saber o que fazer. No meio do caos, o encapuzado tombou. E a arma escorregou de suas mãos. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Ao cair, sem querer, a capuz do homem se desprendeu, revelando um rosto que Clara reconheceu. Era Fernando, o nome que reverberava em tantas confissões, o homem que havia sido um colosso na vida de sua avó. Clara sentiu a cabeça rodar. Fernando? Seu coração disparou.
As perguntas a invadiram como ondas furiosas. O que ele estava fazendo ali? O verdadeiro filho dele, agora na linha de fogo? Como toda essa dor estava interligada. Damião estava em pé, o cabelo desgrenhado, ofegante e confuso. O que você está fazendo aqui? Por que você está com uma arma? Ele se agachou, olhando para Fernando. A expressão em seu rosto trouxera uma mistura de raiva e compaixão. Clara se adiantou, mas não conseguia encontrar palavras. Fernando colou os olhos nos de Damião, cheios de uma culpa visível. Eu fiz isso por ela. Eu tinha que proteger. Começou, mas as palavras se perderam em meio ao burburinho que o cercava. Clara estava aturdida. As peças desse quebra-cabeça estavam se alinhando de forma que não podia imaginar. O que você quer dizer com proteger? Proteger quem? Damião gritou, a dor se transformando em fúria. Você causou isso! Você é um traidor! A multidão ainda se agitava e as sirenes se aproximavam mais. Clara se sentiu presa em um pesadelo que nunca acabaria. Mas um desejo irrefreável de conhecer a verdade tomou conta dela. Fernando, o que está acontecendo aqui? Ela respirou fundo, tentando se acalmar, enquanto seu mundo estava se desmoronando. Fernando olhou para Clara, a expressão dele se suavizando. Marilu, ela estava investigando a verdade. Não era só sobre sua avó, era sobre todos nós. Havia algo mais a ser revelado, algo que podia destruir tudo. Nesse instante, um novo tiro disparou ao fundo, e Clara sentiu uma dor intensa em seu peito. Ela não sabia se era o peso das revelações ou o medo do que estava prestes a acontecer. Fernando caiu, um golpe rápido, e a multidão gritou mais uma vez. Clara se sentiu enjoada, amedrontada, assustada. O que realmente estava em jogo? A verdade se tornava uma sombra, ameaçando devorá-los. A cabine de pânico tomou conta do espaço, e enquanto a realidade quebrava diante de seus olhos, Clara percebeu. Ela tinha que escolher, continuar a buscar a verdade, mesmo que isso a colocasse em perigo, ou recuar e deixar o passado que tanto a atormentava continuar escondido. Os olhos de Damião encontraram os de Clara. Um desespero indescritível. Você realmente quer isso? Quer enfrentar o peso de tudo isso? Podemos desistir. Miseravelmente pediu. Mas Clara não sabia mais se tinha como voltar. A vida deles mudava ali, com um preço que nem podia começar a imaginar. E enquanto o caos se intensificava, Clara percebeu que talvez a verdade que procurava não fosse apenas sobre a avó, mas sobre si mesma. Essa nova revelação a deixou com mais perguntas do que respostas. O que mais estava escondido? Clara estava paralisada, cercada por uma multidão caótica, enquanto o corpo de Marilu jazia imóvel no chão. O feio da realidade a atingia em cheio, cada grito e cada sirene parecendo ecoar diretamente em sua alma. Damião estava em estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto tentava entender a brutalidade da situação. Ela puxou a mão dele com força, mas a atenção de Damião parecia estar em outra dimensão. Damião, precisamos sair daqui, agora! A urgência em sua voz tremia. Ele olhou para ela, confuso. E foi só então que notou a figura encapuzada se aproximando. O pânico tomou conta de Clara. Olha, precisamos ir. Isso não está certo. Mas antes que eles pudessem se mover, o encapuzado fez um gesto brusco, apontando a arma para a multidão. O tempo pareceu parar. Clara sentiu o sangue escorregar para as extremidades. Um formigamento de medo tomado seu corpo. Ninguém se mexe. A voz dele era rouca e ameaçadora. A tensão no ar era palpável. Uma mulher na multidão gritou: "Socorro!" E a cena se transformou em um frenesi.
A adrenalina tomava conta, cada segundo parecia uma eternidade. Mas então, como um estalo, o encapuzado disparou e, em um pulo, Clara sentiu seu mundo desabar. O tiro ecoou como um trovão. O eco misturou-se aos berros da multidão em desespero. Damião se lançou para a frente, gritando algo que Clara não conseguiu entender. Damião, não! O frio da realidade invadiu seu coração. E então, em um instante, o corpo de Damião colidiu com o do encapuzado em um confronto direto. Clara ficou paralisada, sem saber o que fazer. No meio do caos, o encapuzado tombou e a arma escorregou de suas mãos. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Ao cair, sem querer, a capuz do homem se desprendeu, revelando o rosto que Clara reconheceu. Era Fernando, o nome que reverberava em tantas confissões, o homem que havia sido um colosso na vida de sua avó. Clara sentiu a cabeça rodar. Fernando? Seu coração disparou. As perguntas a invadiram como ondas furiosas. O que ele estava fazendo ali? O verdadeiro filho dele agora na linha de fogo? Como toda essa dor estava interligada. Damião estava em pé, o cabelo desgrenhado. Ofegante e confuso. O que você está fazendo aqui? Por que você está com uma arma? Ele se agachou, olhando para Fernando. A expressão em seu rosto trouxe uma mistura de raiva e compaixão. Clara se adiantou, mas não conseguia encontrar palavras. Fernando colou os olhos nos de Damião, cheios de uma culpa visível. Eu fiz isso por ela. Eu tinha que proteger. Começou, mas as palavras se perderam em meio ao burburinho que o cercava. Clara estava aturdida. As peças desse quebra-cabeça estavam se alinhando de forma que não podia imaginar. O que você quer dizer com proteger? Proteger quem? Damião gritou, a dor se transformando em fúria. Você causou isso! Você é um traidor! A multidão ainda se agitava e as sirenes se aproximavam mais. Clara se sentiu presa em um pesadelo que nunca acabaria. Mas um desejo irrefreável de conhecer a verdade tomou conta dela. Fernando, o que está acontecendo aqui? Ela respirou fundo, tentando se acalmar enquanto seu mundo estava se desmoronando. Fernando olhou para Clara, a expressão dele se suavizando. Marilu, ela estava investigando a verdade. Não era só sobre sua avó, era sobre todos nós. Havia algo mais a ser revelado, algo que pode destruir tudo. Nesse instante, um novo tiro disparou ao fundo e Clara sentiu uma dor intensa em seu peito. Ela não sabia se era o peso das revelações ou o medo do que estava prestes a acontecer. Fernando caiu. Um golpe rápido e a multidão gritou mais uma vez. Clara se sentiu enjoada, amedrontada, assustada. O que realmente estava acontecendo? Damião agachou-se, seu rosto em pânico, e Clara sentiu que o chão se abria debaixo de seus pés. Fernando! Gritou Damião, mas não houve resposta. As sirenes agora zumbiam em seus ouvidos, enquanto ela lutava contra a sensação de que tudo estava saindo do controle. Então, em meio ao caos, uma mulher surgiu da multidão. Com uma expressão determinada, aproximou-se de Fernando e, ao agachar para examinar o corpo, Clara notou um detalhe que a fez gelar. A mulher tinha uma tatuagem no pulso, a mesma que a avó de Clara usava. O coração dela disparou. Quem era aquela mulher? Ele não pode morrer assim, a mulher murmurou, a voz trêmula. Não agora. Não depois de tudo. Clara viu o rosto de Damião se contorcer de dor. Ele agonizava. A revelação havia sido demais para ele. A mulher ordenou que as pessoas se afastassem e começou a fazer algo que parecia fora de seu controle. Usando apenas suas mãos, ela começou a pressionar o peito de Fernando, como se tentasse reanimá-lo. As luzes da polícia piscavam. Alguém chame um médico! Precisamos de ajuda! Rápido! Gritou ela. Mas não foi isso que chocou Clara. Foi quando a mulher se virou
e seu olhar encontrou o de Clara. Reconhecendo-a, Clara sentiu que a terra se movia sob seus pés. Clara, a mulher disse, agora com um tom diferente. Você não sabe de tudo. Eu sou sua mãe. O corpo de Clara ficou paralisado. Ela respirou fundo, processando as palavras. E o que ouviu mudou tudo. O quê? Como assim? As respostas estavam longe, mas a verdade estava se aproximando. A história que conhecia estava desmoronando. A verdadeira conexão que ela nunca soube estava prestes a ser revelada. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova tempestade se formava, prometendo destruir o que restava. Clara estava paralisada. Era como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Sou sua mãe. Aquilo não fazia sentido. O coração dela disparava. Não pode ser. Você está mentindo. A mulher, com o rosto pálido e angustiado, lançou um olhar desesperado. Clara, eu sei que é difícil de acreditar, mas a verdade é dolorosa. Eu sou sua mãe. E você foi tirada de mim antes de eu poder cuidar de você. O ar ao redor parecia magro, e Clara lutava para respirar. Damião também estava em choque. Ele olhava entre Clara e a mulher, a expressão misturada entre confusão e dor. Você está dizendo que minha mãe era apenas uma parte de um plano? O que mais você não nos contou? A mulher respirou fundo, sua voz tremia, mas Clara podia ver a verdade nos olhos dela. Marilu e eu tínhamos um passado. Ela sabia de tudo e, temendo por você, decidiu nos separar. Ela não queria que você conhecesse seus verdadeiros laços. As peças do quebra-cabeça começaram a aparecer, mas a cena era tão assustadora que Clara sentia que ia desmaiar. Então, antes que pudesse processar tudo, o caos voltou a reinar. O encapuzado que havia caído começou a se mover novamente. A multidão, já em estado de alvoroço, ergueu-se a ver a cena. Não, não pode ser, Clara murmurou. Como se isso não pudesse ficar pior. Uma segunda figura apareceu. Um homem corpulento, também encapuzado, que se juntou ao primeiro. Ele segurava um tablet que emitia uma luz estranha. Fernando, você falhou. Querem a verdade? A voz do homem era sinistra, e ele olhou diretamente para Clara e Damião. Assistindo ao desenrolar da situação, Clara sentiu um frio no estômago. O que você quer? Gritou Damião, tentando se colocar na frente de Clara. Largue a minha mãe! O homem usou um sistema de som escondido e falou com um tom autoritário. A verdade está prestes a ser revelada, e ninguém pode pará-la. Ele apertou um botão e uma série de imagens começaram a aparecer no tablet. Clara sentiu seu coração afundar. As imagens eram de sua avó, de Marilu, mas também havia fotos de pessoas que ela não conhecia. Essas são as confrontações, as negociações. Tudo foi gravado. Você não tem ideia do que seu passado realmente significa. Clara. O homem sorriu, um sorriso sombrio, e Clara percebeu que a situação estava saindo do controle. Damião se virou para Clara, confuso. Por que isso está acontecendo? Quem são essas pessoas? Clara não tinha respostas. Olhou para a mulher, que parecia mais triste, os olhos cheios de culpa. Isso não deve estar acontecendo, ela sussurrou, o desespero tornando-se evidente em sua voz. Você precisava descobrir antes, Clara. A verdade é mais terrível do que você imagina. E nesse instante, o homem corpulento riu, como se aqueles sentimentos não significassem nada para ele. Estamos apenas começando. O que você pensava que era um segredo trivial virou uma guerra fria entre famílias poderosas. Com isso, um estalo ecoou e as luzes se apagaram. Clara tropeçou, sua mente uma confusão,
e na escuridão apenas se ouviu um grito. Não! Damião chamou por Clara, e a angústia na voz dele fez seu peito apertar. Agachada no chão, Clara sentia o pânico se espalhar. O que mais havia escondido? O que sua avó e Marilu tinham feito para chegar a esse ponto? No meio da escuridão e do barulho ao redor, Clara percebeu que as relações que acreditava conhecer estavam se desintegrando. O que mais estava à espreita nesse jogo mortal de segredos? E quando a luz se acendeu novamente, uma nova figura surgiu na entrada. Alguém que mudaria tudo mais uma vez. Era uma mulher com um olhar familiar e o que disse a deixou em estado de choque. Sou eu, Clara. Sou você do futuro. E você precisa me ouvir agora. O mundo parecia ruir mais uma vez. O que teria que acontecer da próxima vez que o tempo se cruzasse? Clara estava paralisada. O choque das últimas revelações a prendia em um abraço gélido. Sou eu, Clara. Sou você do futuro. As palavras da mulher pareciam ecoar por todo lugar. Aquilo não podia ser real. A mente dela estava a mil. Como assim? Do futuro? Um nó se formou em sua garganta, enquanto todas as perguntas dançavam em sua cabeça. A mulher respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que tudo isso é surreal, mas preciso que você me escute. A verdade que você e Damião buscam é muito mais complexa do que você imagina. Marilu, sua avó, tudo estava ligado a um plano maior. Damião estava em choque. Calma, espera. Você está dizendo que somos parte de um ciclo, que nada disso é coincidência? Clara sentiu que o chão sob seus pés desabava, mas aquela mulher, que dizia ser uma versão dela mesma, tinha algo profundo a revelar. Sim, o que você acha que está acontecendo aqui? O fogo dos segredos queimou todos ao nosso redor, e agora estamos à beira do colapso. A mulher olhou para Fernando, que estava caindo de volta na consciência. E então, para Marilu, de repente, o ambiente ficou num silêncio solene. Em meio àquele caos desesperado, Clara percebeu a realidade. Suas vidas estavam entrelaçadas por um emaranhado de mentiras e desejos. O tempo havia colocado todos ali, prontos para o confronto final. Mas o que isso significa para nós agora? O que devemos fazer? A voz dela tremia. Você precisa decidir, Clara. Podemos mudar nosso futuro, mas isso exige coragem. Ela olhou nos olhos de Damião, que estava à beira de um colapso emocional. Temos que confrontar nosso passado para não deixá-lo nos destruir novamente. Neste momento, Fernando, que estava consciente, observou tudo. Eu só queria protegê-los, mas não percebi que ao fazer isso, apenas amplifiquei o problema. Sua voz cheia de dor ressoou. As revelações estavam pesadas, mas Clara sabia que tinham que agir. Com um último ato, Clara ergueu a voz. Se realmente somos parte de algo maior, então vamos juntos. Vamos quebrar essas correntes que nos prenderam ao medo. Ela olhou para Damião e a nova versão de si mesma. Precisamos unir nossas forças. É a única maneira de recuperar o que perdemos. O ambiente estava carregado de expectativa. A multidão ao redor assistia, sem saber se deveria se dispersar ou esperar. O silêncio gritante transformou-se em murmúrios. A tensão pairava, mas Clara sentia que havia uma fagulha de esperança. O que mais poderiam descobrir? O que mais estava escondido nas sombras? Diante de tudo isso, a mulher que disse ser uma versão do futuro de Clara olhou intensamente para ela. Então vamos, Clara. Prepare-se para enfrentar a verdade que possa vir a seguir. E naquele instante, o que era apenas um emaranhado de segredos começou a se moldar em um caminho a ser explorado. Quando menos esperavam, os sons da polícia surgiram, ecoando ao fundo,
trazendo uma nova onda de incertezas. Isto não estava acabado. Quando a multidão começou a se dispersar e o drama da vida se tornava visível, Clara sabia que estavam em uma nova jornada. As revelações não parariam por ali. Se tudo mudasse, o futuro estava mais próximo do que pensavam. E enquanto Clara e Damião se preparavam para enfrentar o desconhecido, um pensamento fervilhava em sua mente. O que mais poderia a verdade ocultar? Ei, antes de sairmos desse turbilhão de emoções, vou te pedir algo muito importante. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague aquele botão de like para que mais pessoas possam descobrir essa trama verdadeira. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque eu adoro saber o que vocês estão pensando. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Esse apoio faz toda a diferença.